Shalom, Manishma, como você está? Paz. Nós queremos hoje continuar a nossa série de estudo dos livros históricos aqui no nosso curso básico de teologia. E hoje nós iremos falar dos livros de Samuel. Como você sabe, a Bíblia no Antigo Testamento tem 2 livros dedicados ao grande sacerdote e profeta Samuel. Primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel. Esses livros estão ali exatamente após o livro de Juízes. Quando nós olhamos para o conteúdo desses livros, nós percebemos, primeiro, uma narrativa histórica do que aconteceu em Israel assim que o período dos juízes se encerrou e um início de uma narrativa do período monárquico em Israel. Esses livros foram escritos provavelmente por Samuel, por Natã e por Gade. Por quê? Porque lá no livro das Crônicas, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, a Bíblia nos diz que Natã e Gade participaram, escreveram sobre acontecimentos de Israel naquela época. Então, nós podemos afirmar que esses livros devem ter sido escritos por mais pessoas, embora nós não tenhamos assim uma referência muito precisa, nem a respeito de quem escreveu, nem a respeito de qual texto foi escrito por cada autor. É importante a gente lembrar que os 2 livros cobrem períodos diferentes. Quando nós analisamos o primeiro livro de Samuel, nós temos ali aproximadamente um período de 90 anos, e nesse livro o personagem principal é Samuel. Nós percebemos ali a concepção, não é, a oração atendida por Deus, né, o nascimento de Samuel, a entrega de Samuel para servir no templo, conforme a promessa que havia sido feita por sua mãe, e o seu ministério, não é? A sua função ali como sacerdote, a sua função ali como profeta. Mas nós já percebemos também no primeiro livro de Samuel algumas narrativas em relação, por exemplo, ao futuro rei, né? Ao rei que Deus levantaria. Nós temos ali textos proféticos no primeiro livro de Samuel. Já o segundo livro, ele cobre um período muito menor, aproximadamente 40 anos. E o personagem principal do segundo livro de Samuel é o rei Davi. Nós vamos perceber ali o chamado, nós vamos perceber como que Deus trabalhava na vida de Davi e como foi o reinado de Davi. Então, como Davi provavelmente deve ter reinado até por volta do ano 970, nós vamos ter o período desses 2 livros entre 1100 e 970 a.C. Esse é o período histórico aproximado, tá? Eu quero lembrar que todas essas datas que nós estamos dando aqui, elas são aproximadas. Nós não temos como afirmar o dia exato, o ano exato, né? Nós temos achados arqueológicos, nós temos estudos por exemplo, de filologia, né, que analisam ali algumas palavras que eram usadas em determinados períodos que deixaram de ser usadas em outros períodos, e aí a gente consegue aproximar a data de cada um, ou as datas, né, desses livros que nós estamos estudando. Mas nós temos aí um período aproximado de 130 anos dos 2 livros e provavelmente se encerrando por volta de 970, que foi quando Salomão começou a reinar em Israel. Importante também a gente lembrar que, lendo o segundo livro, você vai perceber, o segundo livro de Samuel, você vai perceber ali as características de Davi, não apenas as características do reinado de Davi. Por isso, Davi é um tipo de Cristo, né? Ele tipifica o rei que viria, mas Davi é cheio de falhas. Davi não foi um bom pai, Davi não foi um bom marido, a sua ação, o seu ministério familiar foi um fracasso completo.
Davi cometeu adultério, a Bíblia não escondeu isso. Davi cometeu assassinato, a Bíblia não escondeu isso. Davi não cuidou quando Amnon tentou vingar a honra da sua irmã Tamar com Absalão. A Bíblia nos mostra isso, e Davi foi covarde, Davi não exerceu disciplina, Davi não exerceu o papel de pai, porque aos olhos de Davi, o que aconteceu com Tamar não foi culpa exclusiva de Absalão, houve culpa de Tamar, e Davi não faz nada. Porque Davi não faz nada, o que vai acontecer é exatamente o cumprimento da palavra do profeta Natã. Quando Davi retira Batseba do seu marido, comete adultério e leva essa mulher para sua casa, o profeta Natã disse: a espada não se separará da sua casa, Davi. E, de fato, por esse acontecimento, Absalão foi morto pelo principal homem de guerra de Davi e a sua casa se desfez. Os seus primeiros filhos, praticamente todos, foram mortos. Davi não tem um sucessor nesses filhos, ele vai ter um sucessor depois num filho de Batseba, que foi Salomão. Então é importante a gente ler o texto também com essa visão, até para a gente entender que Deus não está preocupado em esconder os erros, Deus não está preocupado em esconder os defeitos que os homens que Ele chamou ainda têm, mas Deus está nos mostrando através da vida de Davi que Ele é um Deus que olha o arrependimento, que Ele é um Deus que está pronto para perdoar, que Ele é um Deus que está pronto para olhar se de fato aquela pessoa está arrependida e deseja mudar de vida. Cometeremos erros o tempo todo, mas ao nos arrependermos, o Espírito Santo vem e nos transforma. E a cada dia nós nos tornamos pessoas mais semelhantes ao Senhor. De uma forma bem geral, o primeiro livro, ele narra uma mudança no sistema político. Ele nos prepara para uma mudança no sistema político. Ele mostra como que se encerraria o período dos juízes, que nós vimos, e iniciaria o período da monarquia. É interessante nós olharmos para isso e nós pensarmos o seguinte: existem pelo menos duas visões a respeito da monarquia ou do início da monarquia em Israel. A primeira diz que a monarquia começou porque o povo rejeitou a Deus pedindo para si um rei. Por quê? Porque o povo estava, de uma certa forma, o povo estava contaminado com as ideias pagãs, porque todas as nações pagãs que estavam ali próximas a Israel, elas tinham um rei. Então o povo é contaminado com essa ideia, porque o povo de fato não consegue ter um acesso, não consegue ter uma comunhão com Deus, com o seu rei, né? E precisa de um rei humano para que ele tenha esse acesso, para que ele veja esse rei, para que ele honre esse rei. Então, contaminado por essas ideias, o povo pede para Samuel: Samuel, nós queremos um rei. Essa é uma visão. É importante a gente pensar que nós já vimos isso várias vezes na história. Jung, por exemplo, o grande discípulo do Freud, ele vai dizer que o homem ele precisa de arquétipos. Então, na verdade, o que nós estamos percebendo ali? É o povo precisando de alguém para que ele olhe para essa pessoa e de alguma forma se inspire nessa pessoa, tenha confiança nessa pessoa, tenha esperança nos atos dessa pessoa. É evidente que tudo isso devia ter sido direcionado para Deus, mas o povo quer alguém que ele possa ver. Por isso o povo vai buscar Samuel e vai falar: nós queremos um rei. Essa é uma visão. A outra visão é a de que a monarquia estava no coração de Deus, a monarquia estava nos planos de Deus. E por quê? Deus nunca abriu mão da história, Deus está no controle da história, Deus permanece no trono e Deus permanece no controle de todas as coisas. Como nós observamos, Deus vai dizer depois que ele levantará um rei segundo Davi. Olha, se desde o primeiro momento Deus não tivesse nenhum propósito com essa monarquia, então Deus jamais levantaria um rei segundo
Davi. Deus em nenhum momento iria concordar com nada disso. O que nós observamos aqui é que, nessa visão, é que de fato Deus deseja reinar sobre o seu povo. E esse reino temporal, esse reino visível, ele nada mais é do que uma figura do reino espiritual, onde Deus irá exercer sobre o seu povo o domínio e regerá as nações com cetro de ferro, como está escrito no capítulo 19 do livro de Apocalipse. Então, Deus também tinha um propósito, Deus também desejava reinar sobre o povo. Por isso, Deus permite a Samuel, porque Deus está dizendo para Samuel: Samuel, esse povo não rejeitou a você, esse povo rejeitou a mim. Porque, na verdade, o que Deus está falando para Samuel não é apenas, nós não devemos entender como apenas o fato do povo ter pedido um rei, mas o fato do povo ter pedido um outro modelo para que ele tivesse esperança, para que ele tivesse confiança. Não é o fato de ter um rei, é o fato da confiança ser colocada no rei. Entende? Então, não é o fato de você olhar para um governante, de você olhar para um presidente, de você olhar para um governador e ter nesse governador alguém em quem você tem, de certa forma, esperança, confiança, ou que você pense que através das atitudes dele o país melhore, que faz com que você esteja substituindo o que Deus irá fazer na sua vida. Não, isso é uma ignorância. Pensar desse jeito é uma ignorância. O problema é quando você coloca as atitudes dessa pessoa no lugar de Deus. É quando você coloca essa pessoa no lugar de Deus. Por exemplo, quando eu espero, quando eu confio que as atitudes do presidente irão salvar a minha vida, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, ou as atitudes do presidente irão destruir a minha vida, eu estou dizendo que quem está no controle da minha vida é o presidente e não o Senhor. É aí que está o problema. O fato de nós termos um presidente, de termos um rei, não muda nada. A questão é, onde está a minha confiança? Nos atos do presidente, nos atos do rei ou na soberania de Deus? E é isso que você precisa sondar no seu coração. E aqui é importante a gente também entender que começa com esse livro o que nós chamamos na teologia de profetismo. O que é isso? Começa aqui o ministério dos profetas. É aqui no primeiro livro de Samuel que nós vamos ter as primeiras profecias, né, declaradas como profecias. Embora, no aspecto geral, Moisés também tenha profetizado, mas na Torá, né? Mas aqui no livro, no primeiro livro de Samuel, nós percebemos isso de forma mais clara. E por isso, Samuel é o responsável por pegar um povo idólatra. Lembra do que nós vimos em Juízes? Um povo que fazia o que dava na cabeça, que não estava nem aí para nada, de pegar um povo idólatra, completamente desviado do Senhor, um povo fraco, e transformar esse povo numa nação espiritualmente viva e forte. Viva e forte diante de Deus. Um povo que, pelo ministério de Samuel, aprendeu a adorar o Senhor. Pelo ministério de Samuel, aprendeu a obedecer a palavra do Senhor. É importante nós entendermos isso. Samuel é um marco na história espiritual de Israel. Assim como Moisés, Samuel também é um marco na história desse povo. É importante você perceber ainda que esse livro ele revela o caráter de Deus em vários textos. Você pega, por exemplo, capítulo 1, versículo 3, vai dizer que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Olha só, Deus é um Deus que luta, que guerreia. E luta e guerreia contra quem? Os nossos inimigos. Contra os nossos inimigos. O caráter de Deus, então, é trazer uma das faces do caráter de Deus é proteção. É trazer proteção para o seu povo, é trazer proteção para aqueles que creem no seu povo. Nós vimos também, no capítulo 7, por exemplo, a sexta aliança de Deus no Antigo Testamento com o homem e a última aliança de Deus no Antigo Testamento. Depois daqui nós não temos mais aliança no Antigo Testamento. Por isso Jesus nos disse, este é o sangue da nova aliança.
Porque no Antigo Testamento nós tivemos 6 alianças. Nós tivemos uma aliança no Éden antes da queda, uma aliança no Éden depois da queda. Depois nós tivemos uma aliança com Noé, 3. Depois nós tivemos uma aliança com Abrão, 4. Quando Abrão assume ali obedecer a Deus, nós temos uma aliança. Depois nós temos uma aliança com Moisés. E agora nós temos uma aliança com Davi. Essa é a última aliança do Antigo Testamento. Observa que em todas essas alianças nós temos o homem como participante de um lado. De um lado eu tenho Deus, do outro lado, de um lado o compromisso eu tenho Deus, do outro lado eu tenho o homem. O 6 na Bíblia é o número do homem. Aqui se encerra a participação do homem. Por isso Jesus, na 7ª e última aliança, diz que essa aliança não tem fim. E por quê? Porque agora eu tenho de um lado Deus e eu tenho do outro lado também Deus. Um Deus manifestado na forma humana. Por quê? Porque a aliança precisava alcançar os homens. Por isso Jesus se torna homem. Jesus não se tornou homem apenas para participar das mesmas dificuldades, dores, sofrimentos que você e eu participamos. Não. Jesus se tornou homem porque a aliança precisava ser feita com um homem, para que a aliança alcançasse a humanidade. Só que agora é uma aliança com um homem perfeito. A 7ª e última aliança. Lembra que 7 na Bíblia é o número de Deus. O primeiro livro também vai mostrar para nós a importância da oração. Esse livro vai revelar para nós qual o papel da oração na vida do povo e a importância dessa oração. O livro já começa com uma oração. No capítulo 1 nós já temos uma oração, uma mulher desesperada, estéril, orando, clamando a Deus para que Deus a faça mãe. E o livro nos mostra, através dessa oração, que sem oração é impossível termos respostas. Samuel, então, ele nasce em resposta a uma oração. Nós precisamos entender isso. Na vida do cristão, as coisas não se resolvem por estratégias ou por planejamentos. Na vida do cristão, as respostas vêm através da oração, através dos joelhos dobrados. Como já disse alguém, quem caminha de joelhos não tropeça. Então você precisa aprender a orar, precisa aprender a colocar diante de Deus os seus medos, os seus erros, as suas expectativas, os seus sonhos, as suas esperanças. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que responde às orações do seu povo. Já no segundo livro, nós percebemos uma mudança de narrativa. Por isso, provavelmente, nós teremos aí também um novo escritor. O segundo livro ele pode ser dividido em 3 períodos. Um primeiro período, que vai mostrar ali digamos, os primeiros anos do reinado de Davi. Ele vai mostrar o que Davi fez, como que Davi agiu, por que Davi foi atrás da arca, por que Saul reinou tanto tempo e não se preocupou com a arca. Mas Davi não, Davi vai atrás da arca, mostrando que aquele homem, apesar de falho, apesar de tantos erros e de tantos problemas, Davi entendia o papel e a importância da presença de Deus no seu reinado. Davi entendia, eu sou um rei temporal, mas aquele que reina de verdade é Deus. Por isso, sem a presença de Deus aqui, eu não vou reinar. Importantíssimo nós entendermos isso. Esse é um primeiro período, uma primeira divisão que nós podemos colocar no segundo livro. A segunda divisão ali média, nós podemos classificar como o período das grandes vitórias de Davi. Os grandes sucessos militares de Davi, eles estão ali. As grandes vitórias, o exército de Davi, que era um exército que, aos olhos naturais, sem nenhuma formação militar básica, sem nada, mas um exército de homens fiéis, submissos a Davi e que trazem vitórias, vitórias, vitórias. Cada dia, em cada nova empreitada, Davi vencia. Por quê? Porque Davi nos diz isso no Salmo, capítulo 20, versículo de número 7. Uns fazem menção de carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Davi sabia
que as suas vitórias só aconteciam porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Não era pelo seu poderio militar, não era porque o seu exército era fiel, era treinado. Não, Davi sabia, nós só vencemos porque Deus estava conosco. Nesse período também nós vamos ver a grande tentação da vida de Davi. Davi não foi tentado com dinheiro. Davi não foi tentado com palácios suntuosos. Não, tanto que no coração de Davi havia uma angústia. Quando ele passa a morar em um palácio, ele diz: eu estou morando num palácio, mas meu Deus, não tem um templo. Davi então começa a se angustiar com isso. Então nós temos ali um período em que nós vamos perceber que a tentação de Davi foi uma tentação no prazer carnal. Davi olha para uma mulher. Davi estava no lugar errado, Davi estava na época errada naquele lugar, e Davi olhou para a direção errada. Era para Davi estar na guerra, e Davi não foi. Davi não vai para a guerra, não vai para o campo de batalha, e porque ele não vai para o campo de batalha, ele fica sozinho no palácio. Em um determinado horário, Davi olha para o lado que não devia. Quando olha para o lado que não devia, enxerga uma mulher tomando banho. E ali Davi é tentado e comete adultério. E esse adultério leva a um assassinato, porque esse adultério teve como consequência um filho. Esse filho depois morre, nasce e morre. E Davi se sente culpado por isso. Davi nunca mais foi o mesmo homem. Nunca mais. Quando Davi percebe, quando Davi entende o seu pecado, Davi nunca mais foi a mesma pessoa. A queda de Davi está nesse segundo período. E no terceiro período do livro, nós vamos ter os últimos anos de Davi. Nós vamos ter esse desejo de Davi de construir o templo, nós vamos ter Deus falando: você não vai fazer, porque a sua mão é suja de sangue, você não vai construir um templo para mim. E Davi nos dando uma preciosa lição. Eu não posso fazer, mas eu vou ajudar quem pode. Eu não posso fazer, mas eu vou guardar o material para que o meu filho construa um templo para Deus. Esse é o último período da vida de Davi, quando o texto de Samuel vai dizer claramente: Davi se cansou. 2 Samuel. E Davi se cansou. Então nós temos o último período do reinado de Davi e também o último período da sua vida. Mas eu quero encerrar esse estudo te falando de um fato importantíssimo do texto de Samuel. Samuel nos mostra a restauração de um homem chamado Mefibosete. Lá no capítulo, começando no capítulo 9, a Bíblia nos mostra que esse homem, que quando criança teve as pernas quebradas e então se tornou um paralítico, um coxo, que morava em uma cidadezinha chamada Lodebar, que nada mais era do que um conjunto de casebres feitos com barro e que servia como morada dos mendigos que iam para Jerusalém, pediam esmola em Jerusalém e depois voltavam para Lodebar. Esse homem está lá, abandonado nessa cidade, esquecido nessa cidade. E um certo dia lá em Jerusalém, Davi chama ali os seus assessores principais e diz: há ainda alguém da casa de Jonatas que eu possa honrar, que eu possa fazer alguma coisa? E alguém se lembra e diz: rei, há um filho que está em Lodebar, que é um mendigo. E Davi diz: busque esse homem. Então a carruagem do rei vai até a casa de Mefibosete, retira Mefibosete dentro daquele casebre, coloca nessa carruagem e leva até a presença do rei. Mefibosete é chamado para se assentar à mesa do rei. E Davi diz: a partir de hoje, Mefibosete, todos os bens que foram do seu pai, todos os bens que são sua herança, estão de volta na sua posse. Eu estou devolvendo para você toda a sua herança, tudo aquilo que foi tomado de você, eu estou devolvendo para você. E Mefibosete, você tem agora um lugar cativo aqui na minha mesa, todos os dias. Você pode vir, se sentar aqui e fazer as suas refeições comigo. Mefibosete, aquele que despedaça a desonra, é isso que o nome significa, representa você e representa a mim. Pecadores, que fomos afastados da presença do rei, que vivemos num mundo afastado do mundo do rei, como mendigos,
Até que um dia o rei manda que a sua carruagem nos leve de volta. E aí nós nos sentamos nessa mesa. Nós somos então levados de volta para essa mesa e temos ali um lugar cativo. Jesus um dia saiu nessa carruagem e veio a essa terra para colocar a você e a mim de volta na presença do Rei. É isso que Davi está dizendo. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Deus te abençoe e que a cada dia você possa crer nisso. O seu lugar está cativo porque o Rei te buscou. Shalom, Lehi Trau. Até mais.